Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Moisés Sá e hoje, dia 8 de maio de 2020, com a graça de Deus, meditaremos no Salmo 31, versos 6 a 8. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Segurança e liberdade. Você sabia que na data de hoje, mais de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de perseguição simplesmente por se identificarem como cristãos? Eu não tenho qualquer dúvida, irmãos, que o maior anseio terreno, por assim dizer, dessa quantidade muito grande de pessoas seja simplesmente segurança e liberdade. Esses irmãos querem simplesmente sair das suas casas e irem livremente à padaria pela manhã comprar o pão para os seus filhos sem o medo de serem pegos por algum agente do governo. Alguns deles querem simplesmente ter a liberdade de ter um emprego para sustentar as suas famílias, o que é negado em muitos países de perseguição pelo fato de serem cristãos. O que muitos de nós não dá o mínimo valor. Eles querem simplesmente proclamar a sua fé no meio da sua família, em um lugar aberto, sem medo de serem denunciados. Esses irmãos querem a liberdade de irem à igreja quantas vezes desejarem, de ter um pastor ministrando-lhes a palavra, de poder abraçar os seus irmãos se saudando com a graça e a paz do Senhor Jesus, sem nenhuma preocupação. Eles querem segurança e liberdade. Que bens caros, irmãos, para eles, inalcançáveis para muitos deles. O comunismo da Coreia do Norte, o islamismo do Afeganistão, a monarquia absolutista da Arábia Saudita, o antagonismo étnico da Somália, são alguns dos exemplos onde os nossos irmãos são cruelmente massacrados, são humilhados, têm as suas casas arrombadas, suas filhas violentadas. E nada disso, irmãos, absolutamente nada disso é exagero. Neste exato momento, estimamos mais que 260 milhões de cristãos ao redor do mundo sofrendo algum tipo de perseguição. O Salmo nos diz: não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Queridos, essa é a oração que estes nossos irmãos fazem a cada dia de vida que lhes é conservado. E do que eu e você temos reclamado? De que fomos denunciados e seremos por isso perseguidos e perderemos tudo? Ou temos reclamado porque simplesmente um vizinho falou mal de nós? Temos reclamado de que não podemos dizer que cremos em Cristo e por isso seremos perseguidos? Ou temos reclamado simplesmente de assistir, ouvir ou ler a palavra por estarmos muito cansados? Temos reclamado por ver impotentes as nossas mulheres serem violentadas pelo próprio Estado? Ou porque alguém falou alguma coisa na igreja e por isso me decepcionei? Queridos, nos envergonhemos de muitas de nossas reclamações ao vermos aqueles que querem simplesmente o que nos é oferecido gratuitamente, mas muito caro em outros contextos. Dentre muitas outras lições, esses irmãos perseguidos nos ensinam a orar menos pelo fim da perseguição e mais pela perseverança e temor a Deus no meio dela. O Senhor Deus deu a mim e a você segurança e liberdade. Queridos, oremos menos pelos nossos caprichos e mais pela perseverança e temor a Deus diante das momentâneas adversidades que passamos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós nos envergonhamos diante de Ti ao vermos tantos irmãos nossos que sofrem de verdade, Senhor, que são perseguidos por causa da fé que têm em Ti. Quão santos são esses irmãos! Nós rogamos a Ti, Senhor, segurança e liberdade para eles, mas, como eles mesmos nos ensinam,
Rogamos a Ti principalmente a força e a perseverança para continuarem fiéis apesar das muitas perseguições. Nos perdoe, Senhor, neste dia. Nos perdoe as murmurações. Nos perdoe a displicência e o desleixo. Nos perdoe a fé mesquinha e egoísta. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude neste dia, pela Tua graça, sermos realmente gratos e fiéis a Ti. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.